Estamos hoje no episódio de número 1 do JITcast. É um podcast feito com muito carinho, onde nós vamos convidar pessoas que são muito importantes para a gente, tanto no nível pessoal quanto profissional. Até porque, normalmente, não se separa. O relacionamento que a gente tem profissional, quando tem qualidade e quando tem valores, se torna um relacionamento pessoal. E o convidado de hoje, do episódio número 1, não podia ser uma pessoa diferente, uma pessoa que eu admiro como homem, uma pessoa que eu admiro como valores de família, como valores empresariais, como cliente e, sobretudo, como amigo. Diogo de Lima, nosso primeiro convidado. É um prazer, é uma alegria. Prazer é todo meu. Muito grande ter você aqui conosco. Poxa, eu fico muito feliz, me sinto muito honrado de poder participar dessa abertura, né? Um projeto novo, é um podcast novo. Fico feliz de ter sido convidado. São 11 anos de história com a JIT, né? Desde quando a gente abriu a empresa lá atrás até hoje, ainda somos parceiros. Já passamos por muitos vendavais e ainda assim a gente conseguiu manter essa parceria, né? Isso é muito bacana. Muito obrigado. Ah, com certeza, Diogo. Assim, e de verdade, cara, é muita felicidade poder estar fazendo um podcast, poder estar falando da JIT, né? A gente tem muito amor pela nossa empresa e, mais uma vez, obrigado de estar aqui contigo, né? Lembrando um pouco da história da JIT, né? Eu venho de uma família onde meu avô foi percussor do ramo, né, do vestuário em Nova Friburgo. Nova Friburgo tinha só o ramo têxtil, e aí com ele surge a questão do vestuário, onde ele empresta as 200 primeiras máquinas de costura, e eu assisti isso tudo desde muito pequeno. Na minha família a gente ia almoçar quando criança, na empresa do meu avô, era o local onde minha mãe trabalhava lá, no departamento financeiro, e a gente ia almoçar lá todos os dias. A brincadeira, quando estava lá, era sentar na frente da máquina de calcular e aquela maquininha com fita e brincar na maquininha de fita. Eu aprendi a fazer juros compostos quando criança, entendendo, né, que era uma prática do mercado. Teve um momento desse mercado, cara, que a tabela era em dólar. Eu acho que tem até um pouco disso que a gente vai acabar falando hoje, esse momento que a gente está vivendo de guerra dos Estados Unidos com Israel, com o Irã, né? Então, acho que a gente vai acabar falando um pouco de dólar, um pouco de guerra, né? Um pouco de economia também. E penso que a gente tem muitas áreas para a gente abordar aí, desde do têxtil até muitos outros projetos, que eu sei que você faz outros grandes projetos, e a gente também, a gente poder trocar isso tudo, né? Então, a minha vida foi muito pautada sempre no setor do vestuário, no setor têxtil, e aí a JIT surge, né, como uma distribuidora de tecido, seguindo essa história familiar. Em 2010, nós nos tornamos uma indústria têxtil em Santa Catarina, em Brusque. Em 2011, começamos a importar os fios e os insumos. Não sei se eu já te contei essa história em detalhes, né? E aí a gente começa em 2011 a importar os fios e os insumos. É a primeira vez que eu vou à China, em 2011. Tinha uma viagem marcada para eu e o Pedro irmos à China. Pedro sofreu um acidente de carro, não pôde ir. Eu fui aquele primeiro ano sozinho, né? E na época a gente tinha um parceiro que era a Comexport, uma trading, hoje é a segunda maior trading do Brasil, né? Em volume, acho que só a Petrobras importa mais do que eles. São realmente uma empresa destaque aí no Brasil. Na época nós fomos junto com eles. Só que era uma China completamente diferente da China de hoje. Então, acho que a gente tem outro gancho aí para a gente falar de algumas coisas. Naquele momento, a gente começa a importar os fios para a indústria. E eu estou vice-presidente do Sindicato Têxtil do Estado. E eu fico muito triste quando a gente fala em importação e fala em importação de tecido, porque a gente sempre importou o fio, porque o Brasil nunca foi autossuficiente em fio. E a gente importava os insumos e produzia aqui o tecido, a gente ainda produz. Só que hoje o custo do Brasil realmente está ficando muito caro. Então, acho que a gente tem aí outro tema. Então, quase inviável, né? Então, te convidar aí para a gente falar de custo Brasil, para a gente falar de economia, para a gente falar de variação cambial aí pelo momento, apesar de estar baixa, junto com guerra, né? Falar de dificuldade de mão de obra, que eu acho que é outro tema aí muito importante. Os desafios do empresário moderno, né? Com certeza. Eu queria que você se apresentasse aí para a gente também. Bom, vamos lá. Eu me chamo Diogo, né? Eu sou um dos fundadores, proprietário do Grupo Race. A gente está aí há 11 anos no mercado. Nós fabricamos e vendemos tudo através da internet. Então, eu acho que eu venho de uma geração mais recente, né? Sim.
Antigamente, na época do seu avô, o mercado nacional era muito mais B2B, né? O produtor vendia para o revendedor e o revendedor acessava o consumidor final. Hoje, através da internet, o produtor já consegue acessar o consumidor final, que é um desafio também que a gente pode falar em termos econômicos. Mas há 11 anos eu tenho empresa no ramo, há 11 anos com a JIT, né? Nessa parceria. Foi a primeira empresa, inclusive, que abriu crédito para a gente. Comecei a empresa lá atrás com a minha esposa. A gente tinha uma pequena lojinha de bairro, uma lojinha de roupa também. Nós viajávamos para o Rio, muito para Petrópolis também, que era um polo muito forte de moda feminina. A gente comprava mercadoria e vendia na nossa lojinha. Até que a gente passou pelo mês mais difícil lá na loja, onde a gente não tinha vendido absolutamente nada, zero. E aí a gente decidiu começar aos poucos a cadastrar uns produtos na época no Mercado Livre. Não tínhamos o produto, a gente não tinha ideia de como fabricaria aquele produto. A gente queria testar, né? Então a gente cadastrou na época moletom e começou a vender. E quando caiu a primeira venda, a gente começou a estudar sobre a fabricação. Até então a gente tinha zero conhecimento. Eu não venho de uma família que tem negócios no ramo, a Bia também não, minha esposa. Então a gente realmente teve que aprender. E naquela época dava tempo. O Mercado Livre ele dava um prazo mais extenso para você enviar o pedido. Então assim, pouco mais de 5 dias, uma semana, a gente pegou uma máquina de corte emprestado, fomos lá na JIT, compramos o material, na época era material de saldo. Não lembro, vocês não trabalhavam com moletom dentro do catálogo de vocês, mas tinha lá um saldo, comprei com vocês. E aí a gente fez o molde, minha esposa aprendeu a modelar também, assim, um dom de Deus, um dom divino, porque nunca fez um curso, nunca fez nada. Fez o molde, cortou, a gente mandou para uma facção, ela costurou, a gente enviou aquele primeiro pedido, o dinheiro caiu na conta, e dali para frente a gente nunca mais parou. Vendemos pelo ML até hoje, Mercado Livre, né? Shopee, TikTok Shop, e através dos nossos sites próprios também, que foi uma virada de chave na empresa. Então, esse sou eu. Um jovem sonhador que há 11 anos atrás acreditou numa ideia, colocou essa ideia em prática, sem recurso nenhum para colocar, foi fazendo e aprendendo no processo. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí um grupo com 8 marcas no total, são quase 100 colaboradores que compõem essas marcas, né? E graças a Deus a gente tem crescido ano após ano. Sou muito grato principalmente a Deus e a minha esposa que durante todo esse tempo está junto comigo. Não, muito legal. Diogo, me fez lembrar aqui, em 93 eu tinha 16 anos, cara, e eu ia... Eu não tinha nem nascido. Que legal. Eu ia a Teresópolis, cara, comprar casaco soft, né? Que não deixa de ser com um moletom, sim, né? Sim. Para revender o casaco, porque eu competia de moto e eu tinha que ter outras fontes de renda para poder competir, né? A família ajudava, mas precisava de outros recursos. Então eu comprava os casacos de moletom e revendia em Friburgo. Me fez relembrar. Acho que a gente não pode deixar de citar aqui um amigo em comum nosso, né? Que é o Thiago Vilaça, sim, que eu acho que participou desde do início da tua... Né, desde que você encontrou a JIT, que se tornou nosso cliente, ele sempre muito próximo, sempre te atendendo, tem um carinho muito grande por você. Até antes de eu começar a empreender, né, quando eu trabalhava ainda para uma outra empresa de CLT, eu já comprava com Vilaça para essa outra empresa. Então, assim, é uma história antiga. Sim, que legal. Então, a JIT fornecia para essa outra empresa já, e depois, quando você iniciou a sua... também passou. Isso dá muito orgulho para a gente, me faz pensar um pouco naquela história do meu avô, onde ele coloca 200 máquinas sim, lá e se inicia. Eu acho que a gente tem isso no coração e no nosso valor, né? Quando a gente foi desenhar a missão, visão e valores da empresa, uma das coisas que a gente discutiu muito era isso, né? Porque como empresário, não é muito fácil você encontrar seu propósito, sua missão, sua visão e valores dentro do negócio, né? Porque tem um capitalismo ali envolvido. Até que a gente entendeu que um fundamental para a gente estava focado no nosso propósito, né? Em continuar aquilo que o meu avô iniciou
há 70 anos atrás, que é o fomento, através do desenvolvimento econômico, você mudar a vida das pessoas. Sim. Porque eu costumo sempre falar de desenvolvimento econômico e social, porque o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico é um grande pilar de transformação das pessoas, seja pela geração de emprego, pelo número de pessoas que a gente, né, emprega, que nos prestam serviço e recebem por isso, e ok, está tudo certo, mas também pelo número de pessoas que conseguem sair de uma CLT, sair e construir a sua própria história e muitas vezes ajudar toda a família, né? Eu vou usar a palavra de resgatar no sentido de não só econômico, mas também social, emocional de muitas pessoas e mudar a vida de muita gente, né? Sim, sem dúvida. Então, Acho que você falou uma coisa aí que é muito importante, né? É difícil para o empresário separar o propósito, né, a missão, os valores até, sim, do capital. Porque uma empresa, ela existe a partir da receita que ela recebe. Ela depende daquilo ali para pagar as contas no final do mês, para arcar com os compromissos, para pagar os colaboradores. E por muitas vezes o empresário ele se vê em conflito entre essas duas áreas. E a maioria entra em conflito justamente porque não tem muito bem definido o propósito. Por que você faz o que você faz, né? Por que você está disposto a acordar todos os dias de manhã para enfrentar tudo que o empresário no Brasil tem que enfrentar? A gente sabe que não é fácil. Obviamente, eu vou falar aqui do cenário brasileiro, porque eu não conheço o cenário no exterior, mas eu acredito que um dos cenários mais desafiadores seja o nosso. Não é fácil. Então, quando o empresário não tem esse propósito muito claro, muito bem definido, e é muito fácil a gente trazer isso para o nosso lado, né? Não, eu faço isso pela minha família, eu trabalho pelos meus. Só que quando esse propósito se limita à sua esfera, à sua bolha, você acaba deixando de alcançar um potencial que você poderia alcançar, como no caso do seu avô, como no seu caso também, de semear em outras vidas, de mudar outras realidades e gerar indiretamente um efeito dominó. Muitas vezes a gente não enxerga isso, mas aquilo que você semeia na vida de um hoje dá possibilidade para ele semear na vida do outro e que semeia na vida do outro. Isso gera um efeito dominó, um efeito em cascata, um ciclo virtuoso. Muito provavelmente o seu avô, você, nunca vão conseguir enxergar a totalidade desse efeito que foi gerado. Mas esse efeito continua sendo gerado. E é o que você falou. É um sentimento de orgulho muito grande que é gerado quando você consegue ouvir histórias como a que a gente vai falar aqui, a minha, da minha empresa, da minha família, de outros tantos clientes da JIT, de outras tantas famílias. Mas ainda assim, é só um pontinho, sabe? É só um pedacinho de todo o restante, de todo o impacto desse efeito dominó. Porque assim como a JIT abriu as portas para mim de crédito lá atrás, 11 anos atrás, quando ninguém sabia quem era o Diogo, ninguém sabia quem era a Race, da mesma forma eu pude semear em outras vidas. Hoje tem colaboradores meus que trabalham comigo há 8, 9, 10 anos e que viraram sócios, que eu pude plantar na vida deles. Hoje eles plantam em outras vidas e esse efeito ele continua existindo, mas tudo isso parte de um propósito, né? No Brasil, principalmente, é impossível, né, a gente dizer que o empreendedor não começa a empreender pensando no capital. Todo mundo que sai da CLT sai pensando, óbvio, em ter mais tempo, em ter mais qualidade de vida, mais segurança, mas tudo isso gira em torno do capital. A segurança que você proporciona para sua família, o tempo que você pode, talvez, ter a mais, tudo isso depende do capital. Então, quem começa a empreender hoje, começa a empreender pelo capital. Mas se a pessoa mantém os pés dela firmado única e exclusivamente no dinheiro, na receita que o negócio vai gerar, ela não consegue continuar. A maioria das empresas no Brasil não subsistem por mais do que 5 anos. Não conseguem permanecer abertas por mais do que 5 anos, né? A gente sabe que os desafios no nosso país são muito grandes. Então, se você não tem uma âncora firmada em um propósito que vai além do capital, não dá para permanecer, você não consegue permanecer. É muito bonito ouvir a história do seu avô, já pude ouvir em outras situações, por outras bocas também, tive com o seu avô lá na casa dele, assim, dá para ver
no seu olhar, no olhar do seu Silvio, que tudo que foi construído em cima de propósito, sabe? É muito raro a gente ver... A gente estar num ambiente onde o dinheiro se faz tão presente como é no mundo empresarial de uma maneira geral, e você conseguir ver o brilho no olho ainda, sabe? Você conseguir ver a emoção na fala. Isso é muito raro. Normalmente, a gente senta para conversar sobre o negócio e a gente vai falar de números, a gente vai falar de mercado. Na grande maioria das mesas, você vai ter ali pelo menos 50% reclamando do mercado, reclamando que as coisas não funcionam, reclamando do governo. Agora, quando a gente senta com pessoas que enxergam além, enxergam acima de qualquer coisa o propósito, enxergam o impacto que aquilo está produzindo em outras vidas, você ainda consegue ver o brilho no olho. Apesar de todo o cenário, apesar das dificuldades que a gente vai falar aqui, com certeza, ainda existe o brilho no olho, o brilho da esperança, o brilho do orgulho. Isso é muito bonito. Não, toda certeza, Diogo. E sobre propósito na minha vida, uma coisa que me fez acalmar o coração, vou dizer assim, sobre propósito, eu quando buscava, jovem ainda, um propósito, né, tinha dificuldade de encontrar um único motivo para chamar de propósito. E aí eu fui entendendo a vida como uma fatia, como uma pizza que tem algumas fatias, vamos lá, 8, 10, 12, 6 fatias, e que eu podia ter um propósito em cada área dessa. Então, eu tenho um propósito espiritual, eu tenho um propósito financeiro, tenho um propósito lá na minha empresa com os meus colaboradores, um propósito com a minha família. Isso me trouxe uma calma, uma paz, uma tranquilidade para entender que nós podemos ter alguns propósitos e que eles têm um alinhamento completo. Quando você falou de colaboradores, uma outra coisa que me fez lembrar também é a pirâmide de Maslow, né? Porque quando a gente começa a empreender, a gente espera que os colaboradores tenham o entendimento e façam da maneira que a gente quer. Só que a gente tem que entender em qual fase da pirâmide cada pessoa se encontra, né? Então, tem aquela primeira fase do trabalho, que é o colaborador que precisa ir trabalhar para receber o salário, para pagar as contas dele. E muitas vezes esse dinheiro não dá nem para as contas dele. E aí ele tem família, tem filhos ou não, é uma renda familiar e tem todos aqueles desafios. Como você esperar e querer que ele te entregue certas coisas, proatividade, uma série de comportamentos, se ele ainda se encontra naquela faixa inicial da pirâmide, né? Então, numa analogia, como você chegar para alguém que tem fome e querer plantar a palavra. Eu tenho um amigo que foi à ONU, foi no Haiti, na verdade, numa missão da ONU, e ele me falou o seguinte: quando eles foram a essa missão, a primeira coisa que eles entenderam que antes de falar de Deus, de Jesus, eles tinham que curar os ferimentos físicos e a fome, porque não dava para falar de Deus para quem tem fome ou para quem está machucado. Então, como que você quer que as pessoas entendam o teu propósito como empresa, a tua missão, se elas ainda não estão nutridas do mínimo? Aí vem um desafio de você trazer as pessoas, treinar as pessoas, fazer com que elas tenham engajamento e vir promovendo, gerando um ganho, até o ponto que você falou aí, que é legado, que é transformar num sócio, num gerente, num alguém que é importante para a empresa. E aí a linguagem começa a fluir melhor nesse sentido, né? É muito interessante isso que você falou, porque eu e minha esposa, a gente tem um projeto, né? Chama-se Amai. E esse projeto, ele é o centro do que seria a pizza do propósito aí da sua vida, né? Existem várias fatias, cada uma dessas fatias é um propósito em uma área, então tem um propósito familiar, um propósito financeiro, um propósito espiritual. E é como se esse projeto, o Amai, fosse a pizza para mim. Então, tudo que eu faço engloba esses princípios desse projeto. Então, assim que a gente começou, eu já vou explicar o que é. Assim que a gente começou, a nossa ideia principal era visitar lares carentes e levar alimento, né, para essas pessoas. Nós tivemos, assim, experiências incríveis mesmo, de ver famílias que não tinham cimento, não tinham chão dentro de casa, era terra.
e mesmo assim expressavam uma alegria que eu nunca vi em mansões, eu nunca vi nos lugares mais caros que eu já frequentei. Nós tivemos a experiência de ver uma mãe solteira criando uma filha que não conseguia sair da cama. E essa mulher ainda era a provedora do lar, era quem trazia recursos para dentro de casa. Então a gente passou por lugares que fizeram a gente enxergar um pouco melhor o que é a vida e o que é o ser humano, de uma maneira geral. E o Amai é um projeto que ele tem basicamente 4 princípios fundamentais. Amai é o nome, mas é um acrônimo. Onde amar é a primeira letra, A. Depois vem ministrar, que é o M. Depois vem o abençoar e depois o interceder, no I. Amar porque a gente só consegue enxergar o outro a partir do momento que a gente desenvolve a habilidade de amar. Porque amar não é tão somente um sentimento, né? Amor não é tão somente um sentimento, não é como se a gente nascesse com aquela capacidade, a gente não nasce. A gente desenvolve, assim como qualquer outra habilidade na vida. Amor é por si só uma ação. Então esse é o princípio fundamental. Eu preciso amar. Eu preciso desenvolver essa habilidade dia após dia. E essa habilidade ela vem principalmente, no meu caso, de enxergar além do que está na nossa frente. Porque é muito comum, quando a gente começa a evoluir um pouco na vida, né? Começa a ter um pouco mais de recurso, é muito comum que a gente se feche numa bolha. A gente começa a enxergar só o que está aqui na nossa frente. Então, para que eu consiga desenvolver cada vez mais a habilidade de amar, eu preciso furar essa bolha. Eu preciso enxergar o ser humano como ele é. Eu preciso enxergar como as pessoas vivem na vida real. A maioria do nosso país é extremamente pobre, né? A gente sabe que menos de 1% consegue chegar à classe média alta, que era o antigo rico, mas que hoje nem pode mais ser chamado de rico devido à inflação do nosso país. Então, a partir do momento que eu enxergo o ser humano da forma como ele é, isso produz dentro de mim compaixão, isso produz dentro de mim empatia, que são sentimentos atrelados ao amor. Primeiro princípio, amar, é a escolha de fazer pelo outro, né? O segundo princípio é ministrar. Então eu tenho um evangelho que eu sigo, eu tenho um Cristo que eu sigo, eu tenho uma fé que eu professo e eu sigo. E eu preciso levar isso adiante porque eu acredito piamente que se não fosse isso, eu não teria sido salvo, eu não teria sido liberto, a minha mente não teria mudado, eu não teria me desenvolvido em nenhuma outra área. Todas as áreas da minha vida são pautadas nesse evangelho que eu sigo. Então, o Diogo, como empresário, é, acima de tudo, um empresário que segue o evangelho. O Diogo, como marido, é, acima de tudo, um marido que segue o evangelho. O Diogo, como amigo, é, acima de tudo, um amigo que segue o evangelho. Então, esse princípio é o que rege a minha vida. E eu levo esse princípio para frente. Seja para meus colaboradores dentro da empresa, seja para pessoas que eu tenho a oportunidade de abençoar, seja aqui nesse podcast, que a gente está com certeza falando com várias pessoas, seja no meu perfil do Instagram. Eu ministro a vida das pessoas aquilo que eu acredito ser a verdade. Depois de ministrar, existe o abençoar, que é justamente o que você falou. Eu não posso entrar na casa de alguém que está passando fome, levar esse evangelho e deixar essa pessoa passando fome. Eu não posso entrar na casa de uma pessoa que não tem o que vestir, levar esse evangelho e saber que ela vai dormir com frio à noite, porque ela não tem o que usar para se agasalhar. O abençoar está atrelado ao princípio de ministrar e ao princípio de amar, né? Dentro desse acrônimo. Então, eu não posso aceitar ver alguém em uma dificuldade que ela não escolheu muitas vezes estar. A gente sabe que existe o outro lado da moeda, tem muita gente que está na situação que está, porque é exatamente onde gostaria de estar, é exatamente onde escolhe permanecer. São casos diferentes, mas existem pessoas que não. A mãe, por exemplo, que a gente visitou aí, que a filha é acamada, ela não escolheu aquela situação, ela não tem como sair da situação que está. Então eu não posso olhar para esse cenário e não abençoar. E por fim, vem o I, que é o interceder. É o melhor que eu posso fazer num contexto geral, por essa pessoa, por essa mãe, por exemplo, pelos meus colaboradores, pela minha esposa, pelos meus amigos, que é interceder. É pedir a Deus, que é o Criador de todas as coisas, por aquela pessoa, sabe? É orar pela vida dela, é me colocar numa posição onde eu peço para que Deus haja na vida daquela pessoa. Então esses são os princípios que regem
a pizza do propósito na minha vida. Todo o restante gira em torno disso. E aí, se eu te falar que eu vou acertar 100% das vezes, se eu acertasse eu nem estaria aqui, né? Eu acho que Deus já tinha me levado. A gente erra muito mais do que acerta, infelizmente. Mas tudo que eu faço pautado nesses princípios. Amar, ministrar, abençoar e interceder. E falando nesses princípios, Diogo, eu comprei um livro seu, né? Agora, um mês atrás, talvez um pouco menos, né? Eu traria de presente para você, mas você se antecipou. Quando eu vi que você lançou, eu fiz questão de comprar, não só comprar, como tô lendo o livro. Eu queria depois que você falasse o teu perfil aqui, claro, do Instagram, porque você faz um trabalho muito legal lá sobre relacionamento, falasse do teu livro, contasse um pouco dessa história do Diogo aí. A gente, antes aqui do podcast, a gente batendo um papo, né? E como é que chama isso? Eu gostei muito da sua resposta, né? É um terapeuta? É alguém da autoajuda? É um coach? O que é esse trabalho? Conta um pouco aí pra gente. Vamos lá. Como a gente estava conversando aqui antes do podcast, você me perguntou justamente isso. Esse trabalho que você faz no Instagram é o quê? Qual nome eu posso dar para isso? E a verdade é que não tem um nome, né? Eu não quero me apegar a nenhum tipo de título, porque o título, ele te condiciona a agir conforme aquele título. Por exemplo, um rei, não se espera que um rei vai entrar num ambiente brincando com todo mundo e fazendo piada e rindo. Não se espera isso no rei. Ele não tem liberdade para agir dessa forma. Da mesma forma, se eu me nomeio como um terapeuta, o meu conteúdo tem que girar em torno do que o estudo da terapia propõe. Se eu me nomeio como um psicanalista, um psicólogo, ou um especialista, ou um coach, eu preciso que o meu conteúdo seja pautado naquilo. E é o que eu falei agora há pouco. O Diogo, como pessoa, ele é pautado em um evangelho. Ele é pautado em uma verdade que eu acredito ser uma verdade absoluta. E hoje é difícil falar isso, né? Porque tudo é relativizado, não existem mais verdades absolutas. O azul não necessariamente é azul, depende de quem olha para o azul. O vermelho não necessariamente é vermelho, depende de quem olha para o vermelho. Mas eu acredito em verdades absolutas. Eu acredito que o evangelho é uma verdade absoluta. Então, quando eu falo a respeito do meu conteúdo, o que eu coloco na mesa é a verdade que eu acredito. E em cima dessa verdade que eu acredito, eu respondo aos meus seguidores, eu falo sobre relacionamento de uma maneira geral, porque acredito piamente que o sucesso do homem, independente de qual seja, em qual área, tá? Um homem que conseguiu obter sucesso financeiro, tem uma vida com bastante grana, tem uma vida com bastante dinheiro. Um homem que conseguiu ter sucesso nos esportes, um grande medalhista, por exemplo. Um homem que conseguiu ter sucesso empresarial, construiu uma grande empresa. Nada disso justifica um fracasso no lar. O primeiro ministério do homem é a família. A maior responsabilidade que ele tem é para com os dele. É para com a sua esposa, é para com os seus filhos. É para com aqueles para quem ele vai deixar muito mais do que uma herança, mas vai deixar um legado. Né? Porque herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Agora, legado é aquilo que a gente consegue deixar nas pessoas. E aquilo perdura. Porque aquilo que eu plantar na minha esposa e, eventualmente, futuramente nos meus filhos, eles vão plantar em outras pessoas. E aquilo carrega o meu legado. Então, eu acredito que o sucesso do homem, ele começa no lar. Eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira buscando um sucesso financeiro e não conseguiram obter, porque realmente nem todo mundo vai conseguir, mas são excelentes maridos, excelentes pais. Eu conheço também pessoas que obteram um sucesso financeiro que, aos olhos naturais, é quase inalcançável. Pessoas que prosperaram muito mesmo, mas que abriram mão da família, os filhos não conseguem conviver mais com o pai. São tão pobres que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, exatamente. Então, o conteúdo que eu produzo hoje no Instagram é voltado para isso, principalmente para homens, porque eu acredito que o homem é a liderança do lar, não no sentido de ser aquele que ordena, aquele que manda, aquele que tem que cumprir tudo que ele fala, mas no sentido de ser aquele que se coloca na linha de frente para tomar a pancada que vier. Ele se coloca na frente, sabe? Se a minha casa está indo mal, a responsabilidade é minha. Se o meu relacionamento com a minha esposa está indo mal, não interessa o que ela faz, não interessa o que ela fez, a responsabilidade é minha, porque isso é liderança. Dentro da empresa não é assim que funciona? Se a minha empresa vai mal, a responsabilidade é de quem? É do gerente? É do atendente? É do embalador, da costureira? Não, é minha. Eu estou fazendo alguma coisa errada e eu preciso encontrar o que está sendo feito de errado para que eu possa consertar. É assim que funciona, é assim como funciona. Então, por isso que, prioritariamente, eu falo para homens.
E olha que engraçado. Meu público hoje no Instagram é 60% mulher, 40% homens. Justamente porque eu me apego a uma única coisa, a verdade. E a verdade ela é dolorosa demais. A verdade ela machuca. A verdade ela abre feridas antigas para poder curar. Porque às vezes você tem uma ferida ali que já tá com a casquinha, sabe? Mas ela não tá curada. Você precisa arrancar aquela casquinha, você precisa tratar, às vezes você precisa desinfetar com álcool, com algum medicamento que vai arder, vai queimar. É doloroso, é desconfortável. Então nem todo mundo está disposto a ouvir a verdade. Mas ainda assim, eu prefiro... Vilaça, nosso amigo, ele fala essa frase muito. A desconfortável verdade, a dolorosa verdade, do que a mentira que conforta, né? Hoje, a maioria das pessoas, infelizmente, preferem viver na mentira. Infelizmente, preferem encontrar outros culpados, outros responsáveis pelas decisões erradas que tomaram, pelos comportamentos errados que sustentam. É mais fácil, né? É mais fácil eu dizer que o problema é minha esposa, é mais fácil eu dizer que o problema é meu marido. Como empresário, o problema é o governo. O problema é o Brasil que não funciona. O problema é meu cliente que não sabe valorizar meu produto. Nunca sou eu. E se o problema não sou eu não tenho como resolver. Agora, a partir do momento que o problema sou eu, tá nas minhas mãos. Eu posso tratar aquilo, eu posso resolver aquilo, eu posso mudar aquilo. É justamente nessa posição que eu quero estar e é nessa posição que eu tento colocar as pessoas que me seguem. Na posição de alguém que consegue fazer algo, alguém que consegue resolver, alguém que consegue assumir as rédeas, assumir o controle, assumir o volante. Porque se o problema é o outro, eu dependo do outro. Eu dependo que o governo mude, eu dependo que a minha mulher mude. Eu só vou mudar se ela mudar. Eu dependo que os meus filhos mudem, eu dependo da minha sogra, eu dependo de todo mundo. Eu faço o quê nessa situação? Se eu dependo de todo mundo, eu não posso fazer nada. Agora, se o problema sou eu, deixa que eu resolvo, deixa que eu vou fazer. Eu vou tratar, vai ser dolorido, eu vou ter que olhar para dentro de mim, eu vou ter que encontrar o que não está funcionando, eu vou ter que encontrar aquilo que está errado, e eu vou ter que ir tão fundo, mas tão fundo, mas tão fundo dentro de mim mesmo, que sabe o que eu vou encontrar lá no final? Eu vou encontrar o meu Criador. Eu vou encontrar aquele que tem o manual para me consertar. Se eu sou um produto com defeito, a melhor pessoa para me consertar, para me dizer onde está o defeito, para me mostrar o que eu tenho que resolver, é o meu Criador. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu faço no meu Instagram? Qual é o nome? Não sei. Eu prego a verdade. A verdade sem qualquer tipo de viés por trás. Nem o viés religioso, porque assim, para cada religião a verdade se apresenta de uma forma, né? Eu não tenho esse viés religioso dentro do meu perfil, nem o viés talvez de um diploma ou de um título, de uma nomenclatura. Eu prego a verdade que eu acredito. A sua verdade. E eu posso estar absolutamente errado, mas é verdade para mim. Sim. É o que funcionou na minha vida antes, sabe, André? Porque assim como eu fui aprendendo no processo que era ser empresário, não nasci sabendo, não tenho nenhum tipo de formação na área, não estudei para fazer o que eu faço hoje, eu também aprendi a ser marido no processo. Eu aprendi o que funcionava e o que não funcionava no processo. Então foi corrigindo comportamentos meus, foi corrigindo falhas minhas, foi corrigindo aquilo que não funcionava em mim, que eu entendi. Opa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso aqui que não funciona, eu não quero. Isso aqui que funciona, eu quero potencializar. Poxa, eu trato minha esposa dessa forma, não funciona. Não quero. Eu tratando ela dessa forma, poxa, funciona. Olha como é que ela tá mais feliz, olha como é que ela me trata melhor, como ela é mais carinhosa, como ela tem mais disposição para me servir quando eu faço dessa forma. Então eu vou fazer dessa forma. É uma questão de inteligência básica, né? No mundo empresarial, é assim que funciona. E qual é Tentativa o Instagram? E erro. Diogo L. Fonseca. E o nome do livro? Verdades que só são duras para homens que são moles. Legal. E lá no Instagram as pessoas conseguem adquirir o livro? Conseguem. A gente está esperando o segundo lote, né? O primeiro lote não deu tempo nem de divulgar direito. Lancei o link, graças a Deus, o primeiro lote foi todo embora. A gente já está recebendo bastante feedback de muitas pessoas que estão recebendo por agora os livros. O segundo lote, eu acredito que ainda mais uns 30 dias, vai. Eu não me programei. Não imaginei que fosse vender o primeiro lote tão rápido. Olha só, Diogo, o que eu acho mais legal e interessante, por isso eu tinha certeza que você deveria ser nosso primeiro convidado. Talvez algumas pessoas não tenham tido a consciência de perceber o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um podcast, é o JITcast sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre confecção, sobre tecido.
Só que, sobretudo, as pessoas precisam entender que o verdadeiro líder, ele fala de legado, ele fala de propósito, ele fala de valores. Tem todo um arranjo aqui primeiro, para depois, tecnicamente, a gente falar de produção, de fabricação, né? Então, seja do tecido, seja da fabricação da roupa, seja dos relatórios como o DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, os desempenhos nos marketplaces, como o Shopee, como o Mercado Livre, enfim. As pessoas precisam entender que se elas não tiverem uma base de valores, com propósito, né? E com objetivos, e aí esses objetivos são metas, são sonhos, muito bem estruturada, toda a parte técnica vai por água abaixo. Se você vê os grandes homens de sucesso dentro de realização, usando sucesso como realização de propósito, de objetivos, não são os mais inteligentes. Não são necessariamente o que tem mestrado ou doutorado, são os que têm sabedoria emocional, espiritual, são os que sabem lidar com as adversidades, porque a gente apanha todo dia. A resiliência para empreender hoje ela é muito importante. Diogo, eu queria que você falasse um pouco para a gente do qual é o maior desafio que você vê hoje dentro do teu negócio, numa visão agora técnica, que vai desde adquirir a matéria-prima, a produção, a venda. A tua maior expertise hoje está no processo produtivo, está no processo de venda, um pouco em cada um. Como é que isso funciona hoje? Vamos lá, André. A gente está vivendo o que eu acredito que seja a maior e mais acelerada evolução do ser humano até aqui. Nós passamos por muitas evoluções, né? Mas o mundo nunca evoluiu tão rápido quanto evoluiu e vem evoluindo da pandemia para cá, de uma maneira geral, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial que há 5 dias atrás ela era extraordinária por um motivo e hoje ela já é 10 vezes mais extraordinária por outro motivo e amanhã vai ser ainda mais extraordinária porque a velocidade que ela se aperfeiçoa e que ela cria possibilidades e oportunidades é muito rápida. Então, pensando nesse cenário, tá? O meu maior desafio hoje é conseguir acompanhar isso, acompanhar esse crescimento. Porque uma coisa que eu acho muito importante que todo empresário, independente do segmento, entenda é que o que você fazia ontem não funciona hoje e não vai funcionar amanhã. O mundo está em constante evolução, né? Então a forma como você vendia ontem, hoje já não funciona. Pode até funcionar, mas não funciona tão bem quanto poderia funcionar. Tem gente que está fazendo de uma forma diferente e que está tendo um resultado muito melhor do que o seu, num tempo muito menor que você levou para ter o resultado que você tem hoje. Por quê? Porque são pessoas que o negócio já começou nessa era, né? Já começou na era da IA. São pessoas que comem informação constantemente. Sai uma nova notícia sobre IA. Tem aqueles que vão ler, tem aqueles que vão ler, vão entender, vão procurar e vão testar. Hoje essa é a minha vida, tá? Eu busco todos os dias novos recursos, eu leio a respeito daquilo, eu testo. Funcionou? Ótimo, eu aplico no meu negócio. Não funcionou? Beleza. Em algum outro momento eu posso voltar naquilo ali, pode ser que eu não tive o conhecimento suficiente para testar da forma que deveria, pode ser que eu nunca vá usar, mas tá ali, em stand-by. Agora, conseguir acompanhar esse crescimento é muito difícil. Porque todos os dias novas empresas estão surgindo. Todos os dias novas pessoas estão empreendendo. O modelo de empreendedorismo que funcionou para o Diogo há 11 anos atrás, essas pessoas nem acesso têm. Isso gera para mim um diferencial competitivo? Gera. Eu tenho um conhecimento do mercado que quem está vindo agora, quem veio há 2 anos, há 5 anos atrás, não tem e talvez nunca vai ter. Porque os desafios que eu enfrentei lá atrás nem existem mais. Tá? Mas, na contrapartida, essa pessoa que está entrando agora, ela entra em um cenário muito diferente do meu. Ela entra em um cenário com acesso a ferramentas, a recursos, a facilidades que não existiam na minha época. E como eu aprendi a fazer de uma forma e fui fazendo daquela mesma forma e continuando a fazer da mesma forma, hoje eu tenho que reaprender muita coisa. Porque uma coisa é você aprender algo novo. Outra coisa é você ter que desconstruir um aprendizado para você dar espaço para esse algo novo. É complicado. Eu vou dar um exemplo mais prático para ficar mais fácil o entendimento. Há 11 anos atrás, não se falava em ads dentro de marketplace. Não existia isso. Já existia
No Google já existia, provavelmente no Facebook, não vou me recordar, mas não existia isso dentro de marketplace. Então, 100% da minha venda sempre foi orgânica. Até hoje, no Mercado Livre, é 100% orgânica. Na Shopee, orgânica. No TikTok Shop, orgânica. Qual que é o ponto? O ponto é que, por muito tempo, eu negligenciei o Ads como recurso, como ferramenta. Hoje, não. Hoje eu enxergo que, poxa, tem um potencializador ali que não necessariamente vai me fazer abrir mão da minha venda orgânica, nem abrir mão da minha expertise no orgânico, mas tem um a mais ali. Hoje, por exemplo, eu uso não como um motor de vendas, mas um motor de ranqueamento. Eu tenho uma esteira de aquecimento, eu rodo essa esteira 5 dias, não gasto R$50 nessa esteira, então ali no primeiro dia eu tenho um anúncio campeão, eu tenho convicção de que isso vai vender, talvez porque já venda em outro canal meu, talvez porque o concorrente vende, talvez porque, sei lá, eu tive um insight e na minha cabeça faz muito sentido aquele produto, eu vou aquecer ele, eu vou jogar ele pro mercado, eu vou jogar ele a um preço irrisório, porque eu quero, primeiro, saber se ele vende, segundo, saber se vendendo o meu cliente fica satisfeito, e se vendendo o meu cliente estando satisfeito, ele é escalável. Porque uma coisa é você pegar um produto, sei lá, uma caneca. Não tenho expertise no assunto, mas caneca vende, imagino eu. Agora, caneca vende tanto quanto, sei lá, uma squeeze de academia? Eu acredito que atualmente a squeeze venda muito mais. Então, o fato da caneca vender é suficiente para eu dar continuidade nela? Porque a partir do momento que eu coloco ela, eu estou ocupando espaço de uma outra oportunidade que eu posso encontrar. Então, se sim, poxa, é escalável, está vendendo muito, vende proporcional ao volume de vendas que eu tenho em outros produtos, caneca fica. Se não, legal, testei, funcionou, mas não funcionou tanto quanto eu gostaria. Então ela sai. Como que eu testo isso? Eu testo isso através do Ads, que há 1 ano, 2 anos atrás, para mim era inimaginável. Digo assim, nos marketplaces. Dentro do Meta Ads, dentro do Google Ads, eu faço há anos, porque os meus sites próprios rodam a partir disso. Mas dentro dos marketplaces, não. E olha que curioso, eu já rodo Ads. Eu sei que funciona. Meus sites funcionam por conta do Ads. O ponto é, a partir do momento que essa mesma funcionalidade se apresentou em um canal diferente, eu rejeitei. Para mim, não fazia o menor sentido. Quem está entrando no mercado agora está entrando já com o que eu levei talvez 2, 3, 4, 5 anos para aprender. A pessoa já entra colocando ads no produto. Eu ainda acredito que muita gente faz isso da forma errada, né? Porque se você deixa o seu produto dependente daquilo ali, você já paga uma comissão para a plataforma, você já paga um fixo por venda, dependendo da plataforma, Shopee, Mercado Livre, enfim, todos eles têm. E você ainda vai pagar para construir uma publicidade em cima daquela plataforma. Na minha concepção, o dinheiro que eu coloco lá, eu coloco no meu site. Não faz sentido. Mas se eu posso ter mais um motor de venda e se eu tenho uma estratégia para dar um empurrãozinho, para dar uma potencializada, para começar, talvez, alguns bons metros à frente do que eu começaria organicamente, legal. Hoje, para mim, funciona. É funcional. É determinante? Não. Mas é funcional. Agora, é o que eu falei. Qual a dificuldade? A dificuldade é entender isso tão rápido quanto eu deveria. É absorver isso tão rápido quanto eu deveria. Existe um cargo nas empresas que eu conheci há pouco tempo, não sei se você já ouviu falar no CVO. Não. Né? Você tem o CEO, que é o gestor da companhia, e o CVO é quem tem a visão de visionário. Futuro. Legal. E assim, eu me vejo muito trocando de chapéu, né? Porque a gente não tem uma companhia que eu possa hoje estar como CVO, aí estou como CEO ainda, mas em muitos momentos eu coloco o chapéu de CVO, que é justamente para imaginar onde eu vou estar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. E a última coleção, principalmente de produtos, ela foi desenvolvida como CVO. Então, nós fomos para a Europa, fomos para os Estados Unidos, compramos todas as roupas prontas que nós admirávamos, tanto das marcas, como das qualidades, como Lululemon, Alo, muitos produtos da Nike, e fomos modelar esses tecidos, né, dessas marcas. Então, hoje, toda a nossa linha de fitness ela é pautada na gramatura internacional de 230, de 250
GSM, que é a gramatura do tecido. A gente tem tecidos também com 300, com 280, que são mais tradicionais. Estamos com os toques pitch, toque peluciado, tudo isso numa visão de futuro que não deixa de ser presente das grandes empresas, né? Então, com isso, a gente começa a posicionar a JIT como uma empresa que vende commodities, o Romantic, o Suede, mas que trabalha principalmente numa visão de futuro para trazer o que há de mais novo no mundo. E aí eu me vejo realizando, de novo, falando de sonhos e propósitos, eu sempre quis ser uma pessoa que estaria colaborando com outras pessoas, com outras empresas, com o desenvolvimento, né? Com o mercado. E aí me vejo de novo como um CVO, como quem está indo buscar novidades para trazer para cá. E sempre muito preocupado no sentido de estar atento para fazer o melhor, né? O JIT vem do Just in Time, que é justamente não ter estoque, mas para que vocês, confeccionistas, não tenham estoque, a gente se preocupa em ter um estoque. Quer ver uma coisa interessante, Diogo? E criando um paralelo com o que você dizia agora há pouco, a gente vende tecido, ok, mas não é só tecido. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que entender que eu vendo engenharia tributária, tem N maneiras de vender tecido hoje tributariamente que fazem sentido para o meu cliente. Eu tenho cliente que está no simples, eu tenho cliente que está no lucro presumido, eu tenho cliente que está no lucro real. Então, eu posso hoje vender para um cliente que está no presumido ou no real, destacando 22% de crédito de CM. Isso, para quem está na internet, é um diferencial enorme. Sim. Então, a gente pode construir uma engenharia a partir disso. O prazo de pagamento é outro serviço que é construído a partir da necessidade do cliente. Tem momentos que o cliente está em crescimento, então ele precisa alavancar o prazo. Tem outros momentos que ele está mais confortável. E aí a gente acaba montando um trabalho personalizado para os nossos clientes, né? E isso pautado numa visão de aonde a gente quer estar no médio e no longo prazo. E falando um pouquinho do momento atual, né? A gente tem aí a guerra, como a gente falou mais cedo. Hoje, especificamente, a gente estamos num dia que aí o Trump diz que até hoje é dia prazo, né? 7 de abril, né? Até às 21 horas. Às 21 horas, hoje o Trump vai estar tomando a decisão. Não sei se quando passar o podcast a decisão já foi tomada, não foi tomada. Acho que vai ser até muito interessante isso. Interessante no sentido de informação, porque não tem nada de interessante na guerra, né? Eu até comentei contigo mais cedo que entender a essência verdadeira da guerra, que é destruição, que é morte, isso é muito doloroso, né? Só que assim, o que eu posso fazer para mudar o que está acontecendo lá? Eu posso orar, posso ter um pensamento positivo, posso ensinar valores aos meus filhos para que eles nunca implantem a guerra, aos meus colaboradores, aos meus amigos, mas de prático ensino no dia a dia a gente acaba tendo muito pouco que a gente possa fazer. Então, para não ficarmos de telespectadores somente da guerra, eu tenho me colocado muito como alguém que está agindo em prol de proteger esse mercado que eu tanto admiro e amo, né, dessa guerra. E como proteger? A gente está vendo o poliéster, né, principalmente, ele é feito da nafta e ele é feito de petróleo, de uma cadeia muito, muito curta em relação ao petróleo, ou seja, qualquer variação no barril de petróleo gera uma variação no fio muito rápida. Hoje aconteceu um ataque numa planta industrial que faz um subproduto que é para chegar ao poliéster, que a gente chama do poliéster DIY, que faz o suede, o Romantic, que é o texturizado. E, de repente, a gente começa a ver agora não só uma preocupação de preço da matéria-prima, mas de ausência, né? Caramba, como é que as coisas vão estar? E tem, assim, dentro do meu propósito, né, cara, eu quero, assim, trazer um alerta. E comentei isso com você antes, né? Que, assim, espero estar errado, porque se eu tiver errado, o mundo está melhor, né? Porque, assim, o que eu estou percebendo nesse momento é que nós vamos ter, de fato, a escassez da matéria-prima e um aumento muito grande dos preços. Vamos entender que a China tem um feriado de 30 dias. Ele iniciou no dia 15 a 17 de fevereiro, terminando 15 e 17 de março, algumas indústrias até 25 de março. Nesse momento, a guerra já tinha iniciado. Então, no feriado chinês, você não tem embarque de navio, já é um gap sem embarque. Sim. Mas muitas empresas se organizam e fazem embarques de produto antecipado, ok.
além desse gap, você tem um outro cenário que vem a guerra, onde acontece a guerra. E aí, nesse momento, o petróleo subindo, os insumos subiram na mesma hora e durante 20 dias os chineses não davam nem preço da matéria-prima. Você tem um Paquistão sem energia, você tem Bangladesh sem energia. Bangladesh hoje é o maior produtor de roupa pronta que o Brasil importa de roupa pronta. Ou seja, nas plataformas vão faltar a roupa importada. Vai ter um gap causado por esses embarques que não aconteceram, por essa falha de produção. Então, você tem falha de produção da roupa, você tem um aumento de 35% do fio que já aconteceu, você tem um aumento de talvez de 30% do tecido que já aconteceu e a ausência dos embarques há 2, 3, 4 semanas até. Então, hoje as pessoas estão ainda se sentindo muito confortáveis, mas, infelizmente, na minha visão de médio prazo, a gente vai ter um vale aí. Nesse vale onde a mercadoria vai ter uma escassez de mercadoria e, automaticamente, na escassez você tem uma inflação, aí, um aumento de preço muito brusco, né? Para ajudar o mercado de uma maneira a evitar isso, a gente fez o máximo que a gente podia na nossa indústria de produção, aceleramos toda a produção, tá? E para que tivesse o produto nacional pronto, ao mesmo tempo, aumentamos todos os embarques que nós podíamos para ter o produto aqui. Com um grande desafio hoje, que é uma pergunta que eu faço todos os dias, né? Se eu tenho X toneladas no meu estoque, se eu vendo ao preço antigo e vou repor, eu não tenho mais X, eu tenho X menos tanto. Então, o preço de venda hoje, né? E eu acho que aí vai uma reflexão para você, confeccionista, empresário, você adquiriu uma matéria-prima, um produto para o seu comércio, para a sua empresa. Você está revendendo ela pautada no custo que você adquiriu, ok, é uma estratégia, mas você hoje não vai conseguir recomprar a matéria-prima para esse custo. Então, o que a gente tem usado como estratégia? Nem ser no preço antigo, nem ser no preço atualizado, porque o atualizado está num ápice muito grande. Então, é criar um custo médio para você ir gerando um ganha-ganha, né? Eu não sei, queria que você falasse um pouquinho desse desafio aí hoje, de repassar preços no site. Eu acredito que seja mais fácil, mas no marketplace eu acho que é bem complexo, né? O algoritmo logo vai entender que houve um reajuste, talvez um reajuste antes de outros. Como é que fica isso até para o nível de venda, né? Vamos lá, André. Acho que a guerra é o desafio mais recente, mas nós tivemos outros, né? Você enfrentou desafios maiores, né? Chegou ao ponto de negociar tecido em dólar, por exemplo. Hoje aí você pagava um preço, amanhã já era outro, depois de amanhã já era outro preço. Mas eu peguei alguns ao longo desses 11 anos, né? E assim, a gente teve gaps de tecido que a gente pagava R$18 no quilo e chegou a pagar 37 no mesmo tecido. A gente teve diferença aí de tecidos que a gente pagava 20 e poucos e foi também a 30 e poucos. A gente teve essa oscilação de mercado algumas vezes por motivos diferentes. Tivemos isso na pandemia, tivemos isso em outros momentos que eu não vou me recordar agora. Nós tivemos outros momentos, inclusive, que o preço aumentou muito lá fora e refletiu aqui. Então, nós tivemos momentos de falta. E o que eu sempre procurei fazer foi, de alguma forma, me antecipar. Tá? E nem sempre é possível, porque se antecipar, na maioria das vezes, significa você colocar em jogo um dinheiro que você não pretendia colocar agora e que muitas vezes você nem tem. Então, sempre que é possível, eu me antecipei nesse sentido. Graças a Deus, antes da pandemia acontecer, a gente fez um abastecimento de tecido muito grande na empresa e muito porque, sabe-se lá, Deus com certeza já tinha preparado um território ali, porque se você me perguntar, pô, Diogo, por que você comprou tanto? Você preveu a pandemia? Ninguém. Nem eu, nem ninguém. Imaginávamos. Mesmo quando começou as primeiras notícias, ninguém levou aquilo a sério. Ninguém achou que seria tão grave quanto foi. Mas graças a Deus, a hora que aquilo bateu realmente a porta, a gente estava com a casa cheia de tecido, carregada de tecido. Não chegou a faltar tecido por muito tempo, mas tivemos alguns gaps no mercado de uma maneira geral. Então, eu acho que a melhor estratégia é você considerar que aquilo vai acontecer. É o que você falou. Espero que não aconteça. Espero estar errado a respeito disso. Mas e se acontecer? Se acontecer, isso quebra a tua empresa? Se acontecer, isso te tira do mercado?
Porque se sim, você tem que dar um jeito de se preparar. Você tem que dar um jeito de se prevenir. E é duro falar isso porque muita gente que está assistindo agora ouve isso e pensa, eu não tenho como. E tá tudo bem. Porque eu acho que a vida do empresário é meio que essa. A gente conversou sobre isso, né? Existe uma linha muito tênue entre os dados, os KPIs, as informações práticas do negócio, os números, e a fé. Porque a fé é a firme convicção daquilo que não se vê e muitas vezes é a firme convicção contrária àquilo que está se vendo. Porque é o que você fala, você abre as notícias hoje, você conversa com um fornecedor, conversa com outro, você tem acesso a fornecedores lá na China, quais são as notícias? Vai faltar, vai dar ruim. Se vier, vai vir muito caro. Então, isso é o fato, hoje. Essa é a verdade hoje. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça. Esperamos que não. Esperamos estar errados a respeito disso. Mas hoje, esse é o fato. Então, se você tem condição de se preparar, prepare-se para o fato. Prepare-se como? Prepare-se tecnicamente falando. Olhando para o seu negócio como quem dirige um carro, como diretor do seu negócio. Se você não tem como se preparar, se prepare com seu joelho no chão. Se prepare em oração. Se prepare levando para o campo da fé. Porque nem sempre a gente vai conseguir, né? Por mais que você tenha uma empresa estabilizada, organizada, por mais que você tenha caixa, por mais que você tenha, enfim, crédito, nem sempre você vai ter o que fazer em determinados momentos. Na pandemia, o governo decretou que a gente teria que ficar fechado, e aí? O que a gente faz nesse caso, né? Obviamente, Deus foi mostrando os caminhos, foi trazendo solução. Volto a dizer, o Diogo, enquanto empresário naquele momento, o Diogo técnico naquele momento, o Diogo diretor naquele momento, não tinha competência o suficiente para tomar qualquer decisão, não tinha nenhuma estratégia formada, mas Deus moveu o que precisava mover para que a gente não só superasse aquele momento, mas crescesse como a gente nunca cresceu. Então, eu penso que o empresário, de uma maneira geral, mas principalmente o empresário brasileiro, porque no Brasil até o passado é incerto, né? A gente não tem certeza de nada. Então, assim, a gente vive uma insegurança jurídica que não é limitada ao que pode acontecer lá na frente, mas até o que aconteceu lá atrás, né? Então, principalmente o empresário brasileiro, ele precisa entender que, por mais que ele faça tudo certinho, por mais que ele seja estudioso, por mais que ele seja dedicado ao negócio dele, por mais que ele durma 4 horas por noite e trabalhe as outras 20, em algum momento ele vai se deparar com a barreira do impossível. E aí quando você se depara com a barreira do impossível, meu amigo, 2 coisas você pode fazer. Ou jogar a toalha e desistir, ou recorrer àquele que tem poder sobre o impossível. Aquele que age sobre o impossível, né? Então, para os empresários que hoje não tem como se preparar, meu amigo, joelho no chão, bota o joelho no chão, entrega a tua empresa, consagra a tua empresa para Deus, confia que ele vai dar o caminho, ele vai dar a solução. Agora, para os que têm como se preparar, irmão, se você fabrica, não tem motivo para você não ter hoje a sua casa cheia de tecido. Claro que você não vai comprar tecidos que são sazonais, tecidos que são de época, mas aquele tecido que você sabe que você vai precisar dele amanhã, tanto quanto você precisou ontem, esse tecido tem que estar em casa. E, Diogo, sobre isso, interessante, né? Não é só o comprar, é se organizar, porque nós essa semana tivemos juntos, né? Você foi à empresa, fizemos uma boa negociação. Alguns tecidos você comprou, outros nós estamos programando a entrega em 30 e 60 dias, porque nós temos fios e matérias-primas que a gente também pode organizar as entregas. Sim. E a gente está conseguindo, né, por honra ao mercado, que é muito gostoso isso, pensar, já que eu tenho fio, eu posso fazer uma programação para 30 e 60 dias para alguns clientes, né, desde que a gente faça uma organização junto nisso. Então, se você hoje pensa que é um bom momento de montar uma programação, procura a gente que a gente vai pensar num modelo, né? E, sim, eu acho que o maior perigo nesse momento é não negue o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento complicado mundialmente, um momento de uma guerra bem séria que está gerando consequências principalmente no ramo têxtil que tem tanta dependência do petróleo. Então, fique atento, não negligencie, sobretudo se coloque de joelho sempre, sem dúvida, mas procure, não só agite o seu fornecedor, entenda o que está acontecendo, se organize.
O JITcast é um canal onde nós vamos falar sempre, né, dos nossos valores, dos nossos princípios, dos nossos propósitos. Vamos falar também tecnicamente de DRE, de balanço, de fluxo de caixa, relatórios, indicadores, de ferramentas para o seu negócio. Vamos falar de tecidos, cores, coleções, mas, sobretudo, falar para você e ouvir você. Nos procure, vá até a loja, mande uma mensagem no Instagram, André Montechiari ou JIT Oficial. Estou pronto para atender cada um, para ouvir a sua história, para entender a sua necessidade e, quem sabe, juntos construirmos, né, o melhor futuro para a sua empresa, para a nossa empresa. Diogo, muito obrigado. Nós estamos aqui há quase 1 hora que passou voando. Passa rápido. Eu já estou aproveitando para te convidar novamente para uma próxima data, porque eu acho que a gente vai ter que estar aqui umas 4, 5, 6 vezes, porque não falta tema e conteúdo. Queria te pedir para fazer as considerações finais aí e te agradeço muito de estar aqui conosco. Eu que agradeço, André. Para mim é uma honra, como eu falei no começo, né, estar aqui e construir, ou pelo menos participar da construção da JIT até aqui. Eu conheci a JIT, já era uma empresa muito grande, mas que evoluiu muito nesses 11 anos. E saber que a JIT é uma peça importante do meu desenvolvimento enquanto empresa é muito gratificante, né? É um sentimento de gratidão muito grande estar aqui, é realmente uma honra muito grande estar aqui. E assim, acho que de tudo que a gente falou aqui, tá? O mais importante, o que fica é, se você não sabe o que fazer, procure quem sabe. Às vezes, vai ser a JIT, vai ser o André, que além de ser especialista no ramo têxtil, é um especialista tributário, é um empresário com anos de empresa, não só no ramo têxtil, mas em outros ramos. Às vezes vai ser procurar, sei lá, um outro player do mercado que você possa abrir o teu negócio ali e pedir ajuda, como eu fiz muitas vezes com o André, com outras pessoas que são da minha confiança, tenha conselheiros, né, que você possa abrir o jogo e falar, olha, tá difícil nessa área aqui que eu faço, me ajuda aqui. E às vezes, ou melhor, todas as vezes, vai ser com Deus. Porque Ele tem todas as respostas. Às vezes, você não vai conseguir ouvir da forma como você gostaria. Ou você não vai ouvir o que você gostaria. Mas a resposta Ele tem. Então procure ajuda. Não deixe o teu negócio afundar, não. Tem muita gente que depende de você. Se você vencer, muita gente vence junto. Tem muito... Independente do tamanho da sua empresa, a sua empresa tem muito colaborador. Talvez ainda não tenha, mas o que ela pode vir a se tornar é uma empresa que vai abrir muita porta, que vai participar do sustento de muita família. E talvez, nesse momento, a sua vontade seja fechar as portas. Já foi a minha muitas vezes, em muitos momentos. E te digo mais, lá no começo, eu só não fechei porque não tinha como, porque eu não tinha como pagar para fechar, senão não tinha fechado. E até nisso Deus é bondoso, até nisso Deus é misericordioso. Porque se lá atrás eu tivesse o recurso que hoje a empresa tem, eu tinha fechado, ela nem existia, olha que coisa. Quase 100 famílias deixariam de ser abençoadas pela minha empresa. Seriam por outras, mas deixariam de ser pela minha. Tantos projetos que a gente pôde colocar em prática nem existiriam, nem sei onde eu estaria hoje, porque eu teria desistido. Então, se hoje essa é a sua situação, essa é a sua condição, o que eu tenho para te falar é o seguinte, não desista. Vá atrás de ajuda, não faz sozinho. Na força do teu braço, na força da tua mente, do teu conhecimento, você não vai conseguir fazer. Não é fácil. Empreender é difícil pra caramba. Te venderam, talvez, uma ideia romântica da coisa. E não é tão bonito assim quanto parece. É difícil. Mas tudo que vale a pena é difícil. Então busca ajuda. Conversa com quem pode te ajudar. Conversa com quem já passou pelos problemas que você está passando. E, principalmente, conversa com aquele que te criou e que te deu esse projeto. Colocou nas suas mãos esse projeto. Então é isso. A JIT está à sua disposição para poder te ajudar no que for necessário. Diogo, muito obrigado, irmão. Valeu, prazer, irmão. Obrigado.